palavra do Senhor hoje está no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 26. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. O tema dessa ministração é multiplicação da visão positiva. Amém? Gênesis capítulo 26, versículo do 1 ao 4, fala assim: E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Amém. Feche seus olhos. Senhor, nessa hora nós oramos. Mais uma vez queremos agradecer pela oportunidade, privilégio e bênção de estarmos na tua casa. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor nos convenceu. Obrigado, Senhor Jesus, por esta bênção tão maravilhosa que é estar na casa do Pai. Muitos preferiram estar em outros lugares, Senhor. Mas a tua palavra fala que alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque isso tem que ser uma alegria, um prazer, um regozijo para as nossas vidas. Somos gratos a ti por tudo nesse dia, por tudo, Senhor. Pelas coisas boas e ruins somos gratos. Pelas boas palavras e as palavras também ruins que nesta hora estão sendo jogadas por terra, somos gratos. Muito obrigado, Senhor. E Espírito Santo, queremos dizer que Tu és bem-vindo a falar aos nossos corações, pois sabemos que a Tua palavra nunca, jamais volta vazia, que ela possa fazer aquilo que ela precisa fazer nesta noite. E nós nos colocamos assim à Tua disposição, e que o Senhor ache lugar em nós a falar conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. A igreja pode se assentar. Tema da mensagem: multiplicação da visão positiva, esses olhos bons a enxergar aquilo que muitos não enxergam. E aqui a gente falou sobre um pouquinho sobre Isaque, né? Sobre um pedacinho da história de Isaque. Isaque, filho de uma promessa, né? Por que filho de uma promessa? Porque Abraão e Sara já eram de idade avançada e Deus falou que daria um filho a Abraão. E deu Isaque. Então, Isaque, filho de uma promessa, Deus operando naquilo que aos olhos do homem era improvável, era impossível. E é assim o nosso Deus. Isaque é aquele por quem Deus provou também a fidelidade do seu pai. Né? Acho que todos conhecem essa história. Quando Deus pede que Abraão o leve em sacrifício, né? E Abraão, em obediência, o leva. E ali Deus provê ali um cordeiro para substituir a vida de Isaque. Então, um homem gerado na fé e com um exemplo de pai, que era Abraão em sua vida. A fé, ela pode ser contagiante, e eu creio nisso. Você pode contagiar a vida de outros com essa fé que move dentro de você. É igual um sorriso. Quando você sorri, a pessoa também sorri. E do mesmo jeito, quando nós nos deixamos ser levados por essa fé, por essa visão do positivo, do bom, isso também pode contagiar a vida dos nossos irmãos e quem está ao nosso redor. Mas a fé, ela pode ser contagiante e encorajadora. Mas crescer no pessimismo é muito mais fácil. É muito mais fácil nós enxergarmos aquilo que é ruim, aquilo que não está dando certo, o defeito. Mas crescer crendo em Deus, que cumpre as promessas, realiza milagres, faz a mulher em idade avançada gerar, que faz daquele que não tinha perspectiva nenhuma ser pai de multidões. Aí sim é difícil.
Por que o ruim é mais fácil, né? Precisa confiar no que não se vê, precisa de fé, perseverança, foco e sempre estar atento à palavra do dono da promessa. Sempre dar ouvidos ao Senhor. Sempre dar ouvidos àquilo que Ele falou, aquilo que Ele tem determinado sobre nós, e não aquilo que é negativo. Eu entendo que essa multiplicação de visão positiva é como a Samantha iniciou aqui o culto falando dos dias bons e os dias ruins, mas todos são feitos pelo Senhor e nós devemos dar glória a Ele por todos eles, porque nós temos que enxergar que do outro lado vai ter algo bom para nós. Mas, Bruna, isso é complicado. Quando eu estava pensando sobre isso, eu até falei, gente, é igual notícia ruim, né? Vende muito mais do que notícias boas. E a nossa vida de ser humano, de carne, ela gosta, parece que ela se sente atraída por aquilo que não é o positivo e sim o negativo. Por aquilo que é ruim, não é o bom. E o primeiro tópico dessa mensagem é multiplicação em meio ao cenário de fome. E aqui, como nós iniciamos a mensagem, era um período de fome na terra. E houve um período de fome na terra, e Isaac foi por uma terra chamada, não sei se todos prestaram atenção, mas eu achei isso muito, muito lindo. Deus mandou ele para uma terra chamada Gerar. O mundo estava em fome, mas Isaac foi parar no lugar chamado Gerar. Eu falei, gente, como que isso é maravilhoso. E é Gerar com G. Gerar. Podia ser o nome de uma cidade e ser com J. Mas sim, porque ali o Senhor ia gerar a multiplicação na vida de Isaac. O mundo está passando fome, está em privação, mas eu estou nesse lugar. Olhe à sua volta, mas saiba onde você está. É o lugar chamado Gerar. É aonde o Senhor vai te dar a promessa, vai cumprir na sua vida multiplicação. E lá Deus reafirmou a palavra que havia dado a Abraão, seu pai, que multiplicaria, a sua semente como as estrelas do céu. E Isaac habitou ali, pois essa era uma orientação de Deus. E quando nós paramos para pensar assim, é viver sobre a orientação que nos faz ter essa visão multiplicadora. É viver debaixo de uma palavra que nos faz enxergar aquilo que as pessoas que estão ao nosso redor não enxergam. Viver debaixo de uma palavra é crer que os dias ruins irão passar e os dias bons virão. Então Isaac estava debaixo de uma palavra e uma orientação do Senhor. De uma promessa, está no lugar certo, está onde Deus quer que estejamos. E quando a gente fala de dar ouvido à palavra, de se render a essa palavra e obedecer a essa palavra, nós temos outro exemplo que está lá em Lucas capítulo 5, versículo de 1 a 11, que fala sobre a pesca maravilhosa. Os discípulos, ali a vida de Simão, que a palavra cita mais o nome dele, Simão Pedro, E passou a noite toda e não havia pescado um peixe. Mas bastou uma palavra, vinda daquele que é dono de todas as coisas. Lança de novo a rede. E pescaram
tantos peixes que precisou de 2 barcos. Então é debaixo de uma palavra que se vive a bênção da multiplicação. E essa pesca maravilhosa, onde pescadores, um deles era Pedro, já haviam desistido. Já estava guardando a rede. Já estava entregando os pontos. Mas ele teve um encontro com Jesus. E ali ele pôde viver aquele momento porque ele obedeceu a um homem que nem era pescador. Entendia de madeira, não entendia de peixe, não. Pedro podia falar bem assim, o que o Senhor sabe? Eu sou pescador, eu entendo. Eu não vou te dar ouvidos, mas não, ele deu ouvidos à voz de Jesus. E assim ele pôde viver esta bênção extraordinária. Estar com o dono da promessa, ouvir e obedecer. A pesca era o sustento para aqueles homens. Eles iam voltar de mãos vazias, se ele não tivesse ouvido a palavra do Senhor. Se ele não tivesse obedecido, ele ia voltar naquele dia sem o sustento para a sua casa. Mas glória a Deus que ele ouviu o Senhor Jesus. E dali o Senhor falou com ele que ele não mais seria pescador de peixes, mas de homens. Muito maior. Porque o que Deus tem para nós é muito mais do que os nossos olhos podem ver, as nossas mãos podem tocar. Podemos viver essa experiência em todas as áreas da nossa vida, dentro da nossa família, quando olhamos para aqueles que nós pensamos que não tem jeito mais. Mas é debaixo de uma palavra que o Senhor faz aquela vida mudar. Aos nossos olhos é impossível, mas não é com os nossos olhos que veremos algo, mas com uma visão transformada. Às vezes você olha e fala, essa vida é uma vida seca, é uma terra que não gera nada, não tem aparência, não tem sinal de vida nenhuma. Mas com o nosso Deus os cenários mudam e assim começa a ser uma terra que gera, que multiplica. Então não desista de orar por aqueles que estão ao seu redor, por aqueles que você ama, por aqueles que te trazem até tristeza às vezes. Não desista de orar, porque aquela terra, um dia, com os olhos e essa visão de multiplicação de vida, ela pode gerar. Os nossos olhos, como eu falei antes, são atraídos para desgraças. Desventuras, infortúnios, tristezas. Por isso que a gente vê que as notícias ruins, elas vendem do que as boas novas. E quanto mais nos acostumamos a isso, sabe? Quanto mais nós nos acostumamos aos dias maus, não é assim mesmo. As notícias ruins, não, é isso mesmo que tem que acontecer. Nós estamos condicionando o nosso cérebro. E eu ouvi uma psiquiatra falando isso, a normalizar aquilo que é ruim. Mas o Filho de Deus não pode ter essa mente, nem essa visão. Mas sim, de que as coisas ruins passam. E logo vem o sol pela manhã. Que a tempestade passa. Que a rede vai ficar cheia de peixes. Que a estéril gera filhos. É assim que a nossa mente tem que ser condicionada como filho de Deus. Não uma mente derrotada. Não uma visão para baixo, mas uma visão que é para o alto, que é para o Senhor, que é para a esperança.
E quanto mais nós não podemos nos acostumar com isso. Lembrar sempre que a minha vida há um mundo passando por um período de fome e eu estou nesse mundo, mas que através de uma palavra e de obediência a essa palavra, eu vou viver a multiplicação no cenário de fome. Quem vive isso? Eu e você. Porque, segundo Coríntios 5:7 fala, pois vivemos por fé, não pelo que vemos. Não podemos nos conformar no que vemos. Às vezes dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente de trabalho, não podemos nos conformar com o que estamos vivendo num período na nossa célula, não devemos nos conformar e não ver as pessoas aqui no culto, não devemos nos conformar em fazer um convite e no primeiro não, a gente desistir, não devemos nos conformar. No versículo 12, 13 e 14 de Gênesis, do capítulo 26 que nós lemos, vemos como Isaac cresceu e prosperou. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. Tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Então, o segundo tópico é a multiplicação incomoda. Poderia trazer para o lado que a multiplicação vai te incomodar, ou vai trazer dores, ou vai te impulsionar, mas eu estou falando que a multiplicação incomoda quem está ao nosso lado mesmo. Quem está ao nosso redor. Tudo estava fluindo tão bem na vida de Isaac. Acabamos de ler aqui. Mas quem prestou atenção no último versículo? Os filisteus o invejavam, porque viam nele um homem próspero, porque via que Deus era com ele. Então ele começou a incomodar. E foram lá e entulharam os poços. E jogaram terra nos poços que o seu pai Abraão havia cavado. E não queriam que Isaac ficasse perto deles, porque eles achavam assim, você está ficando muito grande, você vai ficar maior do que nós. Então vá para longe. Não queremos você nem perto da gente. Não queria que quem não queira, né? E isso é muito interessante. Que quem não é do céu entenda as suas vitórias, entenda as suas lutas, entenda o que você está passando em meio às dificuldades. Não queira, não adianta, não irão entender. Só entende filho de Deus quem também é filho de Deus. Se está passando um momento difícil, não se isola, mas vem para a igreja, mas vem servir, mas cumpre, trabalha, ora, jejua. Quem vai entender isso? Só filho de Deus entende filho de Deus. Então por isso que às vezes o que vivemos incomoda o outro. Porque as pessoas que estão ao nosso redor, ou quem estava ali ao redor da vida de Isaac, queria que ele vivesse o mais ou menos, e não o extraordinário. Mas nós, como filhos de Deus, nós não nos contentamos com mais ou menos, porque nós podemos sim viver o extraordinário na presença do Senhor. Não se conformar. Não é assim mesmo. Não vai dar certo. Não é assim que o nosso Deus faz. Não é esse Deus que nós servimos. A célula que temos na nossa casa incomoda, sabia? O trabalho que fazemos no reino de Deus incomoda.
A família espiritual que Deus nos deu incomoda os outros, porque não entendem. 1 Coríntios 1, 27 fala, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. Escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Mas é louca. Se fosse eu, não faria assim. Se fosse eu, deixava aquela igreja, deixava aquele lugar. Olha só as falas. Parecendo a mulher de Jó. Ei, amaldiçoa esse seu Deus e morre. É louca. Ela que é louca. Então, filho de Deus entende filho de Deus. Compreende. Ajuda em oração. É sustento, é socorro. Eu fico imaginando os filisteus observando os servos de Isaac cavarem o poço. E pensando assim, loucos, não vai ter mais água, não vão encontrar, para que eles estão se dando esse trabalho? E verem ali o Senhor operando, e a água brotando. E como a inveja, e como isso incomoda, não, mas essa água é nossa. Tá bom, Isaac falava, tudo bem. Sabe por quê? Onde Deus nos mandar ir, onde você colocar os seus pés e for uma ordenança do Senhor, ali vai brotar água. E assim ele ia, cavava outro poço e brotava água, e vinham os filisteus, não, essa água é nossa. E assim ele cavava outro poço e brotava água. Porque ele estava debaixo de uma palavra do Senhor. E naquele momento ali, Deus aparece mais uma vez a Isaac, reafirmando a promessa e dizendo para ele não temer. E naquele lugar, Isaac edifica um altar. E altar é o que, Bruna? Altar é lugar de adoração, de se render, de adoração. Não podemos deixar de adorar e nos entregar. As conquistas que o Senhor nos dá precisam de um marco, de louvor, de júbilo, de um aleluia. Dar honra a quem merece, que é o nosso Deus. Cavei o poço, achei água, tenho que demonstrar gratidão. Preciso adorar. E eu vou encerrar essa ministração com Salmo 116, versículo 12 ao 14, que diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. O que darei ao Senhor por todos os bens que me tem feito? Eu vou dar um presente. O que darei ao Senhor? O que Ele quer? É o nosso louvor e a nossa adoração, porque é para isso que nascemos e para isso que Ele nos criou, para dizermos a todo momento: santo, santo, santo é o Senhor. Aleluias ao teu nome, aquele que é digno de honra, de glória e de louvor. O crescimento e multiplicação, irmãos, irá incomodar, tá? Mas nós precisamos firmar um altar e nunca jamais esquecer de adorar e exaltar aquele que faz brotar água, que multiplica peixes, que faz brotar azeite,
que multiplica pães, mas que principalmente multiplica vidas. Vamos nos colocar de pé.